le ministre des Affaires étrangères. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez adressée. Et nous sommes très heureux d'être ici en France, moi-même et la délégation qui m'accompagne. Nous sommes bien accueillis, nous nous sentons très bien ici à Paris. D'ailleurs, il fait beau. Et donc, nous espérons que cette visite va donner une nouvelle impulsion pardon, au rapport d'amitié et de coopération qui existe heureusement entre l'Angola et la France. Je vais suivre mes propos en portugais. J'espère que vous comprendrez. C'est plus facile pour moi de m'exprimer de façon plus précise dans la langue que nous utilisons chez nous, c'est la langue officielle, donc la langue portugaise. Senhor Ministro Laurent Fabius, Ministro dos Estrangeiros, senhores ministros, senhores empresários, minhas senhoras e meus senhores. Senhor Ministro, eu agradeço pela sua hospitalidade e por ter cedido as instalações do seu Ministério para a realização deste encontro com a classe empresarial francesa. O dinamismo e a capacidade criadora desta classe empresarial são subejamente reconhecidos no mundo. A França é um dos países mais desenvolvidos do nosso planeta e tem com a África laços históricos, mantendo relações económicas diversificadas com quase todos os países do nosso continente. Nos livros de história falarão de José Eduardo dos Santos como uma figura da história de Angola, que escreveu a história de Angola, com os seus atos e com as suas decisões. Como gostaria de ser recordado na história? Como um bom patriota. Como um bom patriota. Não sei se fui completo. Eu acho que sim. Eu acho que isso resume muito, não é? No plano externo, o GES foi apoiado fortemente pela União Soviética, Cuba e países do Bloco do Leste. No final da Guerra Fria, 1990, que ficou marcada pelo desmoronamento do Império Soviético, GES virou-se para a China e desenvolveu a diplomacia económica bastante ativa para conquistar a simpatia das potências ocidentais, utilizando as companhias petrolíferas como grupos de pressão junto das Nações Unidas e das organizações internacionais. O seu alvo estratégico consistia no isolamento da UNITA e na destruição do seu poderio militar. Neste período derradeiro da Guerra Civil Angolana, Portugal transformou-se na placa giratória da diplomacia de Luanda e serviu como pipeline para a drenagem, em massa, do erário público angolano. Para um melhor entendimento desta problemática, que envolveu a figura do GES, é importante olhar um pouco para as repercussões do desfecho da Guerra Fria, que teve um impacto enorme sobre a ordem mundial e sobre a correlação de forças em Angola, onde incidiu a confrontação aberta entre o Bloco Soviético e o Bloco Ocidental através do MPLA e da UNITA, como forças internas em disputa. A decadência da economia da União Soviética obrigou o líder russo, Mikhail Gorbachev, a adotar a política da perestroika e do glasnost, 1985 a 1991, como forma de abrir-se ao Ocidente para captar os investimentos estrangeiros com vista a reestruturar a economia do seu país. A abertura do mercado soviético ao Ocidente criou uma dinâmica interna que conduziu ao desmembramento da Europa do Leste, que se integrou gradualmente na União Europeia. Repare que a economia soviética, altamente centralizada e planificada, sem ter o setor privado, criou custos elevadíssimos em termos da manutenção do grande império, das despesas militares avultadas, da expansão em África e, sobretudo, da corrida aos armamentos no espaço extra-atmosférico, mais conhecida por Guerra das Estrelas.
IDS Iniciativa de Defesa Estratégica. A Iniciativa de Defesa Estratégica da Guerra Espacial foi desenvolvida pelo presidente norte-americano Ronald Reagan durante os seus mandatos que iniciaram em 1981 e terminaram em 1989. Este programa estratégico espacial vinha a ser retomada pelo presidente George Walker Bush, de 2001 até 2009. Portanto, o fator econômico desempenhou o papel fundamental no colapso da União Soviética, que sustentava o sistema comunista no mundo, sobretudo nos países africanos e da América Latina que eram praticamente estados satélites. Logo, o declínio do Império Soviético obrigou o Bloco Socialista e seus aliados a acomodar-se junto do Ocidente e integrar-se no sistema capitalista sob a liderança dos Estados Unidos da América. Ou seja, a adoção do sistema capitalista, da economia do mercado, assente na democracia plural e representativa, não foi feita de livre vontade, mas sim, uma consequência imperativa do desfecho da Guerra Fria. É neste contexto que deve-se fazer a leitura da realidade angolana durante aquele período de grande viragem que alterou completamente a configuração do mundo, pondo fim à bipolarização do nosso planeta entre duas esferas ideológicas, capitalista e socialista. É nesta altura que surge a nova ordem mundial assente no multilateralismo, na democracia plural e na economia do mercado. Nesta altura, os Estados Unidos da América desenvolveram uma ampla estratégia que consistia no seguinte: integrar a Europa do Leste na União Europeia no sentido de ampliar o espaço geográfico da OTAN, atingir a fronteira leste da Rússia, controlar o Médio Oriente e o norte da África, reforçar a sua presença marítima na Ásia, cooptar os antigos aliados da União Soviética em África e na América Latina, controlar as vias marítimas em torno da África, isolar a Rússia e reduzir a sua influência no mundo. Com o declínio do Império Soviético, os Estados Unidos da América não contava com a emergência súbita da China como segunda maior economia mundial, com a taxa elevada de crescimento e com capacidade enorme de competitividade, capaz de suplantar a supremacia norte-americana nos próximos tempos. Logo, o fator chinês, como contrapeso, criou o equilíbrio nas relações internacionais, que permitiu o surgimento das economias emergentes, BRICS, sob a liderança da China e da Rússia, como potências asiáticas. Esta conjuntura mundial, do pós-Guerra Fria, foi bem aproveitada pelo presidente José Eduardo dos Santos na definição da sua estratégia diplomática. Ele percebeu nitidamente que era premente fazer manobras, isto é, alinhar-se com a China, ganhar a simpatia das companhias petrolíferas ocidentais, conquistar a simpatia das potências mundiais, erguer grupos de pressão junto das Nações Unidas com vista a isolar a UNITA, cortar as fontes logísticas e destruí-la militarmente. Na altura havia a convicção absoluta no seio da liderança do MPLA de que a UNITA era apenas uma força militar e não tinha a estrutura política eficaz para sobreviver depois da derrota militar e da decapitação da sua liderança. Todavia, a Jamba percebeu-se antecipadamente da evolução internacional e das manobras do presidente José Eduardo dos Santos. Só que, a questão fundamental residia no seguinte: a UNITA, no final da Guerra Fria, tinha poucas cartadas na sua mão para alterar efetivamente o quadro que se estava a desenhar-se em Washington, Nova York, Bruxelas, Moscovo e Addis Abeba. Por conseguinte, neste processo havia a política de linkagem entre diversos interesses estratégicos, nomeadamente, o fator estratégico do Golfo da Guiné, a necessidade de pôr fim ao sistema de apartheid na África do Sul, a independência da Namíbia, a retirada das tropas cubanas e sul-africanas do território angolano, os recursos minerais da região, as vias marítimas em torno da África, a expansão chinesa na África subsaariana, etc. Nesta equação, a UNITA era a moeda de troca, o ponto mais vulnerável, que os EUAD tinha nas suas mãos para ser sacrificada. Na visão norte-americana,
como seu princípio básico, os aliados apenas servem enquanto durar os interesses americanos. Finda esta fase, a UNITA já não tinha peso na estratégia global de Washington, sobretudo na África subsaariana, porque já tinha cumprido o seu papel de travar e neutralizar a expansão soviética no subcontinente. Por outro lado, havia alguns erros da avaliação estratégica, na Jamba, que pesou demasiado no xadrez diplomático, que exigia muita ponderação, flexibilidade, moderação, pragmatismo e realismo. O mais grave ainda foi o facto de que a Jamba minimizou o impacto do petróleo sobre a política externa de Washington na região do Golfo da Guiné. Acima disso, reconheceu tardiamente a realidade de que a era da bipolarização ideológica já tinha-se chegado ao fim, e que os fatores econômicos tinham mais peso na definição da política externa das potências ocidentais. Além disso, havia algumas incertezas de interpretação do impacto real da perestroika sobre a política externa das potências ocidentais e sobretudo da estratégia dos Estados Unidos em Angola. Logicamente, a expectativa de Jamba era de que o colapso da União Soviética seria uma vantagem para a UNITA, que era aliado do ZUA e tinha sob seu controle mais de 70% do território angolano. Esta percepção estratégica foi errada, porque a visão norte-americana incidia na isolação da Rússia e na cooptação dos seus aliados. Por isso, em vez de priorizar alvos econômicos, concentrar o esforço militar ao longo da costa atlântica, na faixa norte, para atingir a indústria petrolífera, infelizmente, a Jambo direcionou o seu aparato militar para o Planalto Central, como eixo principal. Isso criou a divergência profunda no seio da direção política da UNITA, que causou o mal-estar que se verificou naquela altura. Porque, no fundo, as ações militares no Planalto Central não tiveram a expressão política e nem mexeu com o setor petrolífero, que era a fonte principal de receitas do regime angolano. Logo, a Jamba ficou sem nenhum instrumento de pressão para contrariar o lobbying petrolífero ou obrigar as companhias petrolíferas a cautelar os interesses da UNITA em Washington. Pelo contrário, essa visão estratégica de Jambo deu aso para que o presidente José Eduardo dos Santos agir em plena liberdade, utilizando as companhias petrolíferas para conspirar a UNITA junto do governo americano. Esta conjuntura internacional, acima referida, projetou a estratégia global do presidente José Eduardo dos Santos, que fizera com que ele tivesse a faca e o queijo na mão para impor a sua vontade política quer no plano interno quer no plano externo. O ano de 2002 é tido como o ponto mais alto da grandeza dos Gs, em que ele iniciou a erguer um império oligárquico, todo-poderoso, rodeado por um pequeno grupo de indivíduos viciosos, egocêntricos, corruptos e insensíveis, que se instalou na Cidade Alta. O ambiente de opulência extrema, caracterizada pelo culto de personalidade, pelo tráfico de influências, pela bajulação e pelo endeusamento, que se ergueu em torno dos Gs, conduziu-lhe ao Estado onipotente. Perdeu o ângulo da sua visão política, como patriota e nacionalista, que combateu o colonialismo português, com a arma na mão. O poder absoluto e a acumulação indevida de riqueza tornaram-se a causa exclusiva da superestrutura do partido e do governo. A verdade é que, em termos reais, nenhum estadista africano foi capaz de conquistar todas as potências mundiais, de influenciar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, de domesticar as instituições financeiras de Bretton Woods, de manipular todo o sistema bancário mundial, de corromper quase todos os estadistas africanos, de manipular a opinião pública nacional e internacional, e de dominar a potência colonizadora, Portugal. Repare que, o GES foi capaz de domesticar todas as igrejas em Angola, até ludibriar o bom senso da Santa Sé e criar uma ruptura no seio dos prelados católicos em Angola. A outra face da moeda, que é o paradoxo da vida, este homem tão poderoso revelou-se ser a pessoa mais vulnerável e mais corrupta que facilmente foi manipulado e enganado pela sua própria entourage,
que lhe isolou, fê-lo de marioneta, servindo os seus interesses pessoais. O Gés foi conduzido ao convento da Cidade Alta, onde ficou enclaustrado, cercado por um muro de Berlim, entulhando-lhe muita informação falsa, vivendo em suspeição permanente, desconfiando de todos e de tudo, até da sua própria sombra. Com o andar do tempo, uma boa parte das decisões importantes emanadas da Cidade Alta não eram do seu domínio absoluto. Ele tornou-se refém da sua ambição desmedida e da sua ingenuidade de depositar a confiança absoluta na sua filha mais querida, Isabel dos Santos, e no núcleo interno do poder, que manipulava tudo a seu livre-arbítrio. A ganância, a insensibilidade, a indiferença, a xenofilia excessiva e o egocentrismo ofuscaram a moralidade do poder, sem ter valores éticos que caracterizam a conduta humana, sendo a fonte de inspiração, de integridade e do amor ao próximo. O espírito patriótico, o coletivismo, o altruísmo e o bem comum, que inspiravam o socialismo proletário, desapareceram magicamente no meio de nevoeiro, diante o capitalismo selvagem que ficou formalmente consagrado como doutrina do Estado angolano. E que ainda, infelizmente, permanece inalterada. Em síntese, a minha intenção de refletir-se sobre este tema controverso não é de enaltecer a figura do presidente José Eduardo dos Santos, muito menos de denegrir a sua personalidade, como estadista e nacionalista da luta pela independência nacional. Mas sim, de chamar a atenção ao realismo político de reconhecer os fatos concretos conforme eles são, sem que haja o sofisma. Queira ou não, o Gés é uma figura incontornável da história recente de Angola, e ele deixou um legado político que é difícil de apagar facilmente, sobretudo, enquanto o status quo atual permanecer intacto, no qual o poder político continuar sob a alçada do partido político que ele ergueu minuciosamente durante 38 anos consecutivos. Pois, a elite política no poder, que hoje governa o país, foi forjada por ele, na fase mais crítica da história do país. A doutrina filosófica do Estado, da acumulação primitiva da riqueza, que trouxe uma classe capitalista bem endinheirada, que sustenta o partido no poder, foi erguida por ele, em detrimento da população que hoje vive na penúria, na fome e na pobreza extrema. Esta classe capitalista poderosa controla todos os meios de produção, privatizou o Estado e ocupou vastas terras comunitárias em todo o país, transformando-se em latifundiários, senhores de terras. E, as Luandas, da região leste de Angola, é o exemplo ilustrativo do sistema feudal, dominado por uma aristocracia corrupta, composta por uma elite da nomenclatura partidária, de governantes, de generais e de comandantes da Polícia Nacional, que se enriqueceram ilicitamente dos diamantes. Enquanto a população local vive na indigência e na opressão, confinada em pequenas aldeias, sem onde cultivar e promover o seu bem-estar social. Por ironia, os que apontam o dedo acusador ao Gés foram os indivíduos mais privilegiados, que andavam sempre na esfera do poder, fazendo batuques da veneração e do endeusamento. É o oportunismo político da pior espécie, que lança a cortina de fumo, distraindo a atenção da juventude e da população mais desfavorecida, vítimas da corrupção e da desgovernação endêmica. Não há vontade política de alterar tudo, há sim, a vontade política bem clara de consolidar o regime autoritário, assente na exclusão, na hegemonia, no elitismo, na burguesia nacional, na intolerância política e na corrupção institucionalizada e partidarizada. Logo, a história dirá de quem foi Gés, um soberano frio, astuto, hábil e todo-poderoso, que fizera uma gestão delicada do conflito armado que durou mais de 4 décadas. Mas também, não é menos verdade de que, Gés será julgado pela história pelo seu delírio do poder, pelo setarismo austero e pela corrupção sistémica que mergulhou o país na desgraça e na pobreza extrema. Não houve a vontade política expressa de criar o equilíbrio político no país para uma reconciliação real, genuína, global, inclusiva e digna.
Nem esta vontade política existe hoje. Enfim, o presidente José Eduardo dos Santos deixou o país dilacerado, dividido entre os ricos e os pobres, entre os donos e os súbditos, e entre os patrícios e os plebes. Esta é a realidade inequívoca que prevalece até hoje, que constitui um grande desafio que o país há de enfrentar nas próximas décadas, de incerteza profunda. Não se pode tapar o sol com a peneira. Nem se pode fazer justiça com a injustiça, atirando-se sobre os mais fracos, porque o seu poder é esmagador. É o abuso do poder. É a tirania. Обычно такие камни из Африки. Они добываются на полукустарных копьях, принадлежащих местным диктаторам, всяким теневым дельцам при них или просто полевым командирам в зонах боевых действий. Рабочих, часто несовершеннолетних, держат на положении рабов. Добытые алмазы официально не учитываются и вывозятся контрабандой. При этом при маленьких габаритах алмазы стоят миллионы, их легко перевозить, они популярны у мафии, террористов как способ расчетов, форма хранения общака. Это намного круче 500-евровых купюр, которые сейчас выводятся из оборота в ЕС, так как оказались востребованы в основном у мафиози, а не обычных людей. То, что Ливаев торгует нелегальными алмазами, в мировых СМИ писали уже лет 20. Но ни пойман, ни вор. Разговоры остались разговорами. И вот теперь, похоже, вор пойман за руку, причем у себя на исторической родине. Вот Ливаев с Абрамовичем, а вот с Иваном Ургантом. Впрочем, это совсем не предел. Здесь он с президентом России и США. С Трампом он познакомился задолго до президентства, в середине 2000-х, когда вкладывал алмазные деньги в американскую недвижимость. А с Путиным в 1992 году в Петербурге, когда открывал там еврейскую религиозную школу. Незаменимый человек, умеющий оказаться в нужное время в нужном месте. Ливаев имеет в Анголе собственное месторождение и, кроме того, выступает посредником в продаже ангольских алмазов из государственных хранилищ. Примерно так же он работает и в России. У него пара собственных заводов по огранке, рудники на Урале, плюс интимные отношения с Гохраном и Алросой по продаже их алмазов на мировом рынке. Ну а чем Россия хуже Анголы? Одна из самых крупных ливаевских фирм в Анголе называется Аскорб. Крупный лидер по скупке и экспорту местных камней. Аскорб была создана в 2000 году как совместное предприятие. 51% у ангольского правительства, 49% у Ливаева. Как это принято в Африке, доля государства в Аскорб была не более чем кормушкой для правителей страны, в данном случае Жозе душ Сантуша и его семьи. Душ Сантуш правил Анголой 38 лет, с 1979 по 2017 год. В 2017 году, в 75-летнем возрасте, он передал власть преемнику, но его семья сохранила свои капиталы. Дочка диктатора от первого брака, Изабель душ Сантуш, самая богатая женщина Африки с состоянием $3,5 миллиарда. Дочка, кстати, наполовину русская. Ее папа учился в СССР в 1960-е годы и заодно с дипломом привез домой и жену, Таню Куканову из Пензы. Таня с дочкой – номиналы в многочисленных офшорах бывшего правителя Анголы, куда годами стекались откаты с нефти, алмазов и другого сырья. Таня Куканова из Пензы, ныне живет в Лондоне. Диктатор Жозе душ Сантуш и дочка – самая богатая женщина Африки. Ливаев и семейство Сантуш-Кукановых состоят в прекрасных отношениях много лет. Вместе грабят богатую сырьем, но совершенно нищую страну. А вот со Аскорбом у Ливаева были проблемы. В 2012 году на него подали в суд в Лондоне. Известный российско-израильский торговец оружием Аркадий Гайдамак заявил, что 49% Ливаева в Аскорб – это фикция. На самом деле половина от этих 49% – его. Доля принадлежит ему на основе секретного трастового договора, который они с Ливаевым подписали в 2001 году. Подписали, запечатали в конверт и передали на хранение главному раввину России. И этим раввином был Берл Лазар. Как утверждал Гайдамак, именно он сыграл решающую роль в победе Жозе душ Сантуша в гражданской войне, и именно ему были предложены привилегии в экспорте местных алмазов. Он привлек Ливаева как специалиста в этой отрасли. Привел в ближний круг президента Анголы, вывел в люди, но сам решил не светиться в проекте Аскорб. У Гайдамака в это время были проблемы с французской полицией, поэтому акции записали на Ливаева. Однако Ливаев своего благодетеля кинул. Как утверждал Гайдамак, Ливаев за 12 лет, 2001-2012 годы, вывез из Анголы алмазов на $6 миллиардов и не поделился с ним. Больше того, Гайдамак окинул не только Ливаев, но и Ребе Берл Лазар. Когда Гайдамак обратился к нему, чтобы тот выдал конверт с договором, Ребе сказал, что потерял его.
Суд вызвал Берлазара в Лондон для дачи показаний, но тот отказался приехать. А без конверта, который он потерял, суд Гайдамак проиграл. В отчаянии Гайдамак накатал жалобу на Берлазара в Равеннатский суд, но он не явился и туда. В общем, Леваев с Берлазаром развели прожженного афериста Гайдамака как лоха. Вот такой он, главный раввин России и доверенное лицо Путина. Ну а пока все. Больше в следующих выпусках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. A Pangea diz que para a nova administração Biden está cada vez mais claro que a campanha anticorrupção que tem como alvo a família dos Santos apenas encobriram a criação de uma nova rede de clientelismo e apropriação de fundos públicos. Aponta ainda os danos reputacionais das manifestações antigovernamentais e consequente repressão policial que também contribuem para a perda de popularidade. Mas a verdade é que ele comete aqui Reginaldo Silva, que é um destacado jornalista angolano e agora e foi o fundador do Sindicato de Jornalistas Angolanos e é um sobrevivente do 27 de maio de 77. Ele diz que ele comete aqui a sua última derrota e ele não estava à espera. Aliás, ninguém estava à espera que João Lourenço fizesse isto. Quando se toma a decisão de João Lourenço, ele de facto ou não avaliou bem o que é que seria de João Lourenço, né? Ou houve qualquer coisa ali que falhou, porque João Lourenço, em termos de mudança, desta mudança que nós estamos a viver, surpreendeu-nos a todos, devo confessar. Eu próprio, que tenho uma relação jornalística com João Lourenço que já tem muitos anos, nunca admiti que João Lourenço pudesse fazer uma ruptura tão direta e tão rápida, sobretudo, né? E é aí que eu digo que ele perdeu a batalha, porque o sucessor que ele pensava que era o homem que iria de facto manter a sua presença, mesmo ele estando fora do poder, não cumpriu o que ele pensava que ele ia cumprir. E José Eduardo dos Santos não regressa a Angola porque tem medo de ser humilhado? Ele sai zangado e recusa o avião que João Lourenço lhe oferece e é teimoso e vem num avião da TAP. Há quem diga que foi uma birra, há quem diga que é porque ele teme pela sua segurança, embora fosse estranho, porque era o avião dos seus generais que o poderia levar. Não vem num avião angolano, vem num avião português. Ele vem num avião da TAP. Não é? Faz escala em Portugal e vai para Barcelona e nunca mais regressou a Angola. Vai regressar ou não? Ele tem imunidade até 2022, não é? João Lourenço já deu indicação de que poderá eventualmente ir atrás dele, entre aspas. Curiosamente, em Angola não se sente uma animosidade com José Eduardo Santos. Quer num candongueiro, num dos carros do candongueiro onde eu andei, ou no mais evoluído Lexus de ar-condicionado e vidros fumados, quer de um restaurante no Epixana ou um Moseca comer uns pinchos em qualquer lado. As pessoas não querem mal a José Eduardo Santos. Muitos dizem ele pode voltar, este é o seu país e ele deve poder morrer tranquilamente em Angola. Eles têm mais animosidade para com Isabel dos Santos. Diferentes estratos sociais têm estado a reclamar nas ruas por melhores condições de vida, acesso ao emprego, educação de qualidade, igualdade de oportunidade, combate contra a impunidade e corrupção, assim como uma justa distribuição da riqueza nacional. Para o jurista e pedagogo José Candeeiro, as convulsões sociais em Angola resultam da vontade dos cidadãos de manifestar a sua indignação pelo facto das políticas do governo. A elite política no poder, que hoje governa o país, foi forjada por ele, na fase mais crítica da história do país. A doutrina filosófica do Estado, da acumulação primitiva da riqueza, que trouxe uma classe capitalista bem endinheirada, que sustenta o partido no poder, foi erguida por ele, em detrimento da população que hoje vive na penúria, na fome e na pobreza extrema. Esta classe capitalista poderosa controla todos os meios de produção, privatizou o Estado e ocupou vastas terras comunitárias em todo o país, transformando-se em latifundiários, senhores de terras. E as Luandas,
da região leste de Angola, é o exemplo ilustrativo do sistema feudal, dominado por uma aristocracia corrupta, composta por uma elite da nomenclatura partidária, de governantes, de generais e de comandantes da Polícia Nacional, que se enriqueceram ilicitamente dos diamantes. Enquanto a população local vive na indigência e na opressão, confinada em pequenas aldeias, sem onde cultivar e promover o seu bem-estar social. Por ironia, os que apontam o dedo acusador ao GES foram os indivíduos mais privilegiados, que andavam sempre na esfera do poder, fazendo batuques da veneração e do endeusamento. É o oportunismo político da pior espécie, que lança a cortina de fumo, distraindo a atenção da juventude e da população mais desfavorecida, vítimas da corrupção e da desgovernação endémica. Não há vontade política de alterar tudo, há sim, a vontade política bem clara de consolidar o regime autoritário, assente na exclusão, na hegemonia, no elitismo, na burguesia nacional, na intolerância política e na corrupção institucionalizada e partidarizada. Logo, a história dirá de quem foi GES, um soberano frio, astuto, hábil e todo-poderoso, que fizera uma gestão delicada do conflito armado que durou mais de 4 décadas. Mas também, não é menos verdade de que GES será julgado pela história pelo seu delírio do poder, pelo setarismo austero e pela corrupção sistémica que mergulhou o país na desgraça e na pobreza extrema. Não houve a vontade política expressa de criar o equilíbrio político no país para uma reconciliação real, genuína, global, inclusiva e digna. Nem esta vontade política existe hoje. Enfim, o presidente José Eduardo dos Santos deixou o país dilacerado, dividido entre os ricos e os pobres, entre os donos e os súbditos, e entre os patrícios e os plebes. Esta é a realidade inequívoca que prevalece até hoje, que constitui um grande desafio que o país há de enfrentar nas próximas décadas, de incerteza profunda. Não se pode tapar o sol com a peneira. Nem se pode fazer justiça com a injustiça, atirando-se sobre os mais fracos, porque o seu poder é esmagador. É o abuso do poder. É a tirania. Luanda, 09 de fevereiro de 2021. E deixa o trono um dos últimos ditadores do mundo. Eduardo dos Santos, 38 anos à frente do poder, em Angola. Um dos líderes do fascinante MPLA, ou MPLA, que foi o movimento pela libertação de Angola ainda da década de 60 e 70. Libertação de Portugal, à época. O movimento popular pela libertação de Angola, na verdade, venceu as eleições. O José Eduardo dos Santos sai porque está muito doente, mas fica no seu lugar um representante seu, que é o João Lourenço. Líder histórico, 38 anos no poder. Autoridades eleitorais informaram ontem que o MPLA obteve 64% dos votos após a conclusão de 2/3 da apuração. A oposição está questionando. A oposição é a famosa UNITA, que manteve com o MPLA uma guerra civil sangrenta logo depois da libertação de Portugal. O líder na época nem era o Eduardo dos Santos, mas era o Agostinho Neto, que depois morreu, e o Eduardo dos Santos assumiu e construiu uma das maiores ditaduras da África, realçada aqui algumas vezes pelo professor Marco Antônio Villa. Em 2002, esse homem resolveu, olha isso, oficializar a falta de transparência no poder, com uma lei chamada Lei do Segredo de Estado. Ninguém podia saber das coisas que envolviam o Estado, principalmente os interesses financeiros, econômicos e monetários. Os males a corrigir
e não só, mas sobretudo a combater, são a corrupção, o nepotismo, a bajulação e a impunidade. Era crime. É uma lei que mantinha o segredo em todos os atos do governo mantidos no Estado. Ele foi tido como um dos homens mais ricos da África. Sua filha, inclusive, foi tida como a primeira mulher proprietária dos quase todos os bens da África. Coisa de bilhões nesses 38 anos. E, curiosamente, esse movimento pela libertação de Angola foi um movimento muito bonito que fascinou, inclusive, a minha juventude, cantada em prosa e verso em várias partes do país, inclusive no Brasil, por uma música espetacular de Chico Buarque de Holanda, cantada pela Clara Nunes. E, curiosamente, a gente dava risada, quem acompanhava essa caminhada do Chico Buarque na luta contra a censura à época. O Chico ludibriou a censura nessa música chamada Morena de Angola, que trazia seu chocalho na canela. Ele rimava canela com catundela, com benguela e com MPela, que todo mundo pensava fosse uma palavra africana. Não era. O MPela era o movimento pela libertação de Angola. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Eu acho que deixei um cacho do meu coração na catumbela. Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho que mexe com ela? Morena de Angola que leva o chocalho amarrado na canela. Morena menina danada, minha camarada do MPela. Morena de Angola que leva o chocalho. Camarada do MPela. Movimento pela libertação de Angola. Construiu, pois, com todo o fascínio libertário que exercia na década de 60, um dos maiores ditadores de todos os tempos. Que deixe espaço agora para um representante seu que deve continuar na mesma trilha. Como os senhores veem, o tempo é inexorável. Até as ideias e as palavras diante do tempo envelhecem. Está claro. E quando digo o José Eduardismo tem que acabar para sempre, talvez aqui em Angola um dia vamos conseguir acabar com o José Eduardismo, e isso face aos males que ele causou a esse país. E eu me referi a algumas palavras de Agostinho Neto. Isso parava parte do momento em que nas Chanas do Leste estávamos a desenhar como chegar com MPLA a proclamar a independência da Angola. Senhor Embaixador, duas perguntas rápidas, não é? Quais são os males que José Eduardo dos Santos causou ao país? A segunda questão é, o senhor José Eduardo dos Santos deve abandonar a liderança do partido imediatamente ou em congresso? Quando esse congresso? Obrigado. Bom, qual é o mal ou quais são os males? Podemos entender, no resumo, qual é o mal. Eu vou só buscar um exemplo. Aqui em Luanda, e não só aqui em Luanda. Todo o país sofreu dessa situação. Nós chegamos a um momento em que não tínhamos nenhum comprimido para tratar
os filhos da Angola. Você vive em vários bairros, viram a movimentação dos cidadãos à procura dos caixões para enterrar os seus entes queridos, filhos, avós, não sei, tios, etc, etc. E chegamos a um ponto em que não havia sequer madeira para fazer os caixões. E esses que causaram essas situações, a partir dele mesmo, José Eduardo, até hoje estão onde? Já prestaram conta ao povo angolano? Esse é um mal muito, muito profundo. E foram crianças de amanhã, alguns deles seriam ministros, alguns deles seriam enfermeiros, alguns outros seriam não sei o quê, mas a República se abandonou em si fora. E o contrário disso, todo o dinheiro da Angola anda aí a pairar pelo mundo fora. Aqui em Angola, estamos ainda... José Eduardo não prometeu, 6 meses vamos ultrapassar a crise, porque é só um choque. Um choque, ele vai buscar o exemplo do Churchill lá, quando estavam a lutar contra a Alemanha. Choque. Esse choque que estamos a viver até hoje. É ou não é? Portanto, é isso. Deve abandonar agora, imediatamente a liderança ou em congresso, em que contexto? Segundo o meu bom senso, deve abandonar o mesmo imediatamente, fazendo os arranjos com os que vão ficar a responsabilidade de organizar o congresso, o partido. Não tem. O que apresentou a nação quando anunciou que já não quer ser presidente? Apresentou um relatório, fugiu de lá para ir se esconder atrás do partido. Essa é mesmo uma palavra que eu posso utilizar. Agora, lá deve sair mesmo porque está a complicar. A presença dele está a complicar a vida do partido, dos militantes e dos cidadãos. Por que não? O MPLA é o partido que está com poder, não? Então, se não consegue resolver os seus problemas internos, como que vai atender o povo? Como que vai realizar o programa que vendeu durante a campanha eleitoral ao eleitorado angolano? É isso. Portanto, em primeiro lugar, o bom senso, ele devia começar para fazer os arranjos ao nível do partido. E, bom, como pretende até 2018 que vai sair, também 2018 está aí perto, podia se tolerar ficar ainda presidente da República, mas abandonar o partido e o partido organizar-se em consequência. Mas ele fez um jogo perigoso. Perigoso. Por quê? Porque periga a vida de não só os militantes do partido. Eu não sou digamos, o elemento que vai no cofre do Estado e tirar o dinheiro, mas quando passo aí, esse é do MPLA, são os gatunos, não sei o quê. Por favor. Então, vamos apontar quem é o... Anuncia. Pela Voz da América. Acha que o José Eduardo Santos não quer abandonar a liderança do MPLA? E depois da sua saída, pensa que deve ser responsabilizado pelos crimes que o senhor anunciou que ele terá cometido, os males que ele terá cometido? Bom, será que eu penso que deve sair imediatamente isso? Isso, já afirmei isso. Acha que ele não quer sair? Não quer sair, mas o partido está lá. O partido tem que se organizar em função. Não?
Por que eu abandonei as minhas funções do Comitê Central o ano passado? Por quê? É só ir à reunião do Comitê Central Não. Um Comitê Central discute os problemas do partido em função dos problemas que o país está a viver. Não é fazer casacos, camisas e tudo, as suas medidas e depois vai lá obter a assinatura dos outros. Não. Tem que se fazer debate, tudo isso. E em função disso que se vai organizar o partido. Pensa que ele deve ser responsabilizado? Esse é o problema da justiça. E se a justiça funcionar com pé, cabeça, e membros e tudo, vamos chegar lá. Vamos chegar, porque, tal como ele está a dizer, eu ajudei os camaradas, agora os camaradas me abandonam, só a mim que se aponta o dedo. Que não tem nada lá no cartório, não tem que ser estar a choramingar assim. Portanto, essa é da experiência que ganhamos ao longo dessa luta de libertação até hoje e, bom, vamos ainda continuar a contribuir na medida do possível. Senhor Embaixador, queremos saber se o senhor... Voz da América sempre ou o quê? Bem, eu sou o Ernesto Samaria, da Rádio MFM. Gostaria de saber se guarda alguma mágoa de José Eduardo dos Santos. Bom, eu sou angolano, mas tenho que dizer que sou da área Kikongo. Lá na área Kikongo não se guarda mágoa em relação a uma outra pessoa que é humano como você. O que eu reivindico no José Eduardo, vem aqui, tudo posto. Vocês são jovens. Eu sei que alguns são capazes de ter conseguido já alguns milhões, não milhões de kwanzas, milhões de ou euro, ou dólar, ou English pound, ou não sei o que, tudo isso. Mas a maioria não está nessa situação. Então, se tomamos uma média de 30 anos, entre hoje, a média de 30 anos, já trabalharam uns anitos. E o que tem? O que tem? Temos um novo presidente da República. Que conselho deixarias à oposição e aos líderes do regime? Como é que deveriam atuar face a essa nova Constituição? Eu não tenho nada que direcionar à oposição. Eu expresso as minhas ideias, os meus pontos de vista. Agora, quem entender, contribuir a isso, muito bem. Quem também quiser se pronunciar em contrário, muito bem, porque eu vivo com base no debate, no diálogo. E nós o fizemos tudo para que até agora, o que chamamos de oposição, venha a crescer. Mas crescer não só tendo partido político em si e depois, mais nada. Não, crescer é fazendo trabalho concreto junto do povo. Por exemplo, passamos o período das eleições. Todos nós corremos para concorrer à presidência da República. Muito bem. A Constituição atual está estipulada em si, tudo isso, que passa o chefe como é? Cabeça de lista e tudo isso.
já está direcionado, não? Portanto, até pode ver, você não vota os deputados, vota deputados. Que são os vossos representantes, os nossos representantes. Nós votamos, portanto, portanto esse é o fundo da resposta. Sr. Embaixador, Félix Abias, Jornal Expansão. Félix Abias, Jornal Expansão. Sr. Embaixador, o Presidente da República tem feito algumas revelações, não é? Como é que avalia os primeiros dias do Presidente Lourenço face a alguns pronunciamentos segundo os quais tem estado a perseguir, por exemplo, a família do Presidente Eduardo dos Santos? Vimos o Presidente exonerar a PCA da Sonangol, depois pôs fim ao contrato entre a TPA e a SEMBA, empresa detida por 2 filhos do Presidente Eduardo dos Santos. Portanto, e no âmbito de outras medidas, a questão da Blue Mongol, onde esteve ligado, por exemplo, o outro filho do Presidente do Estado. E fala-se de perseguição à família do Presidente Eduardo dos Santos. Portanto, eu gostava de saber como é que o Sr. Embaixador avalia estas medidas tomadas pelo Presidente Lourenço e outras. Bom, no cômputo geral, eu considero que são passos positivos no mar dos problemas que ele tem que enfrentar, que nós todos devíamos estar debaixo dessa preocupação e se preparar para enfrentar. Tá? Portanto, se os filhos do presidente nas responsabilidades que receberam, e nós sabemos, é com base no nepotismo. Você não analisa as palavras, mas diz nepotismo. É que? Aquele que são meus e eu distribuo as funções. Alguma vez ouviram lá no parlamento angolano, o parlamento aprovou a nomeação de fulano Beltrano, filho do presidente. Alguma vez discutiram quem que vai dirigir o Fundo Soberano de Angola? Então, se nós todos sabemos que a Sona Angola é o ovo de ouro mesmo, do qual vive Angola, não vamos deixar isso ao filho ou à filha de uma cobra, porque esse filho é também cobra. E é isso que nos apresenta. Isabel dos Santos põe dinheiro aqui. O não sei que mais põe dinheiro aqui. O Semba Tropical, não sei o que, estão lá. Você não costuma ler, estar em sintonia, em sinergia com outros profissionais de comunicação social aí fora, para vos explicar o que significa paraíso fiscais, o que significa, como é que se chama agora? Paraíso, Paradise Paper. Os angolanos estão lá, alguns ou não. Também os mandões desse mundo, como tem interesse em esconder esses, não nos deixa passar aos documentos, que é preciso exibir e que essa é prova. E a crise que nós vivemos. É o povo angolano que inventou isso. Os americanos tomaram as suas decisões e retiraram-nos o acesso lá no Tesouro Americano, onde íamos comprar 2 bilhões, 3 bilhões. Depois de 2, 3 meses,
ou mesmo um mês, o dinheiro já não está no país, está em outro sítio. Então como é? Onde está o controle? Onde está a fiscalização? É isso. Não sei se está claro. Bom. Por que motivos alguns angolanos desejam o fim da vida do José Eduardo dos Santos? José Eduardo dos Santos morreu! Que mal Zedu fez aos angolanos para merecer tanto ódio assim? Segundo dia da independência da Angola! Estou aqui para lhe revelar alguns segredos que até quando Zedu estava no poder poderiam levar desde quem dissesse até quem ouvisse à prisão. Atenção, as informações que trago hoje neste vídeo são muito fortes, pelo que, se for fraco, recomendo que saia agora deste vídeo. E se tomar a decisão de continuar, é por risco próprio. É a nossa querida Angola, um país africano, um país rico em minérios que foi assaltado, e o único assaltante apontado como culpado graças ao poder nele investido é o José Eduardo dos Santos, o ex-presidente da Angola. Voltemos à era colonial. Angola fora a província de Portugal por anos. Isso pouco antes de Vasco da Gama chegar a Moçambique. Diogo Cão desembarcou em Angola e foi usado em Angola o mesmo truque que fora usado mais tarde aqui em Moçambique. Usou-se esse truque porque havia dado certo lá. No caso, fingiu-se que aqueles portugueses eram meros visitantes de boa vontade ao país. Com isso tudo, o modelo usado foi o da Bíblia e a arma. A seguir a esse modelo, a implantação da discórdia entre os angolanos, o que ajudou muito na expansão da ideia colonial portuguesa por lá. Como os portugueses estavam em um número reduzido, mas com ideia avançada, eles ensinaram a religião aos angolanos e em cada território que eles conseguiam glória, implantavam nele uma igreja católica. Isso ajudou-lhes muito na paz que só beneficiava a eles e não beneficiava o povo angolano. Com isso, com mais zonas conquistadas, introduziram a próxima fase do projeto, a escravidão e comércio de seres humanos. Isso começou a irritar naturalmente alguns angolanos intelectuais e graças à vontade e interesse dos Estados Unidos e a União Soviética foi iniciada uma guerra em 1961 que juntou 4 grupos que buscavam de forma única na finalidade, mas com interesses diferentes, a retirada do português de lá. A ideia era expulsar-se o português e ficarem os 4 grupos. Assim que o português tivesse ido embora, os 4 grupos ficariam a pelejar para se ver qual grupo é mais forte e o mais forte naturalmente ia vencer e acabar consequentemente governando Angola. Os tais 4 grupos que estiveram nessa guerra são o UPA, o FNLA, o MPLA e a UNITA. Com a independência da Angola, os 4 grupos se resumiram em apenas 2, MPLA e UNITA. Como haviam restado simplesmente esses 2 e o plano era que se lutasse para se ver quem é o mais forte, aqui já estavam criadas as condições para uma guerra civil que durou de 1975 a 2002, isto é, 27 anos de guerra. Após a independência da Angola, esteve no poder Agostinho Neto, que veio a falecer e substituído por Lúcio Lara por alguns dias. E mais cedo ascendeu ao poder o engenheiro Eduardo dos Santos, que mal os angolanos sabiam, mas aquele na altura jovem ficaria no poder por mais de 35 anos. Zedu não foi eleito presidente de Angola, ele foi indicado ao cargo, dada a sua luta e empenho durante a criação do MPLA e também no governo do Agostinho Neto. Essa indicação fez com que a força Zedu e o MPLA aceitassem o multipartidarismo que cá entre nós sabemos como funciona o multipartidarismo aqui em África. E em 1992 foram realizadas as primeiras eleições injustas e não transparentes, pois Zedu se sagrou presidente à força, sendo que, segundo a regra que ele e o seu governo haviam criado, o presidente da Angola devia ser eleito com uma maioria absoluta. E ele não obteve esse resultado. Apenas o seu partido obteve esse resultado. E isso enfureceu Savimbi, que devolveu Angola a uma guerra sangrenta que quebrou por completo Angola e veio a terminar essa mesma guerra com a sua morte em 2002. Durante esse período todo de tanta guerra, Zedu acumulou títulos e foi reconhecido e premiado internacionalmente. Primeiro prêmio. Recebeu em 1988 o grande colar da Ordem do Infante D. Henrique, que visa premiar as figuras que tenham prestado serviço de grande relevo a Portugal. O segundo prêmio veio em 1996 da Ordem Militar do Santalgo, da Espanha, e em 2014 veio um prêmio irônico que denuncia ter havido corrupção na sua aquisição, o do homem que lutou na recuperação econômica e democrática de Angola, numa situação em que, em 2011,
2011 teria havido manifestação contra a sua ditadura, que tal manifestação teria levado muita gente às celas e uma economia de merda. E em 2015, o último título, que foi o de boa governação. Irônico, não acha? Muito irônico para quem tenha desvalorizado o Kwanza e levado pessoas à prisão arbitrariamente, não acha? Para os angolanos, esses títulos são muito irônicos e insultuosos para a comunidade angolana e muito bons esses títulos para os do exterior, visto que o exterior sempre teve vantagem em Angola. A título de exemplo, o primeiro reconhecimento do grande colar dado por Portugal em 1988, onde ele prestou serviços de relevo para Portugal. Durante o seu governo, Zedu teve o povo como seu inimigo por conta da situação econômica do país. Eu não sei se você sabe, mas a metade do povo angolano vive sem água e luz e precisa se sacrificar muito. E não só, economicamente falando, a média dos angolanos vive com menos de $2 por dia. Só de sacanagem, enquanto o povo passa fome, a sua família juntava riquezas e mais riquezas, com participações em empresas angolanas e internacionais, o que lhes rendeu uma fortuna que deu a eles a ar de superioridade e nunca sonhar com uma provável destituição do pai do poder. Mal eles sabiam, mas o fim estava perto. João Lourenço ascenderia ao poder. Com a chegada do Lourenço, as coisas mudaram. As paredes de concreto que protegiam a família dos Santos foram demolidas. E enquanto isso acontece, a família vai mergulhando em dívidas. Isso porque o seu tesouro fora confiscado pelo governo. Enquanto essas coisas todas acontecem, acabou circulando este áudio. Edu acabou de falecer e eu recebi esse áudio, mas confirmei com outras pessoas que estão lá também em Barcelona. E o Edu acabou de morrer. A coisa de 1 hora atrás, 2 horas atrás. Uma parte dos angolanos gritou de alegria. Ei, vocês todos da Angola! Avisam na José dos Santos, o pai dela morreu! José dos Santos morreu! O Nice Zulu representa aqueles que não gostam e sabem a dor que o governo Zedu causou aos angolanos. Muitos culturistas e rappers foram presos em vários casos e tiveram que dormir nas celas. Eventos de rap foram proibidos e criminalizados pelo governo que caiu. E, hoje em dia, qualquer notícia contra a família dos Santos é normal ser encarada como coisa boa. Que Zedu tenha sido bom, isso é facto. Mas neste vídeo eu quis te revelar algumas razões que levam uma parte do povo angolano a não gostar deste grande homem. Hoje Angola vive injustamente mal, com uma vida cara sem necessidade. A moeda local não vale absolutamente nada. E não te enganes com o PIB per capita, porque o PIB per capita não reflete as condições nas quais o povo angolano... Angola é um país que tem um futuro brilhante pela frente, que tem um sucesso eminente em um futuro próximo, mas que foi comprometido por líderes corruptos e que pensavam em si e não no povo. No vídeo de hoje vamos tentar perceber um pouco da trajetória da Angola até o momento atual. Vamos perceber quais são as legislações que estão a ser aplicadas nesse país com vista a combater a corrupção. Vamos também ouvir depoimento de jovens angolanos a falarem sobre a corrupção. Quero agradecer a todos que participaram nesse vídeo, especialmente ao meu amigo João Manuel, do canal João Manuel. Vou deixar o link do canal dele na descrição. Ele foi muito importante para que esse vídeo possa chegar ao ar. Demorou, mas chegou a hora de conhecermos um pouco do histórico da corrupção em Angola. Se já gostou do tema, se inscreva no canal Verdades da África e fique até o final do vídeo. Esse é o canal Verdades da África. Angola tenta percorrer um caminho diferente do seu passado complicado, que inclui quase 40 anos de ditadura, uma guerra civil e uma complicada eleição presidencial em 2017. Tais esforços incluem combate à corrupção generalizada praticado pelo ex-presidente José Eduardo dos Santos e sua família e algumas empresas estatais e internacionais. Desde que o atual presidente João Lourenço assumiu o cargo no final de 2017, seu
governo tem perseguido com vigor uma das suas principais promessas de reforma, o combate à corrupção sistemática. Para apoiar sua retórica anticorrupção, o governo do presidente Lourenço revisou as leis anticorrupção e anti-lavagem de dinheiro obsoletas para cumprir os padrões internacionais. O governo também iniciou várias investigações de alto nível aos ex-funcionários do governo. Este alerta aborda um breve histórico da corrupção em Angola e a ascensão do governo do presidente Lourenço, incluindo seu compromisso com o fim da corrupção sistemática. Antes, quero lembrar que isso não se trata de uma campanha política, apenas vamos abordar alguns fatos históricos que giram em torno da corrupção em Angola. Mas antes vamos ver um pequeno depoimento da nossa amiga Eva da Angola, que fez uma análise minuciosa de algumas das consequências que a corrupção pode ter nesse país. Então aqui a pergunta é, o que acha que causa a corrupção em Angola, Eva? A corrupção em Angola é causada por muitos fatores. Na verdade, Angola é como se fosse um edifício, e o edifício tem bases. Nós podemos estar a alcançar outras conquistas, outras realizações enquanto país. E nós sabemos que sim, o governo de João Lourenço tem trago mais rigidez para aquilo que são o cumprimento das nossas leis. Ele tem trago mudanças e nós nos questionamos se devia ser João Lourenço no governo de Angola durante os próximos 15 anos. Como alguns fatores que causam a corrupção, eu posso aqui apontar o favoritismo. Nós escolhemos as pessoas consoante o grau afetivo que temos com elas e não consoante as suas capacidades. Enquanto olharmos para rostos e não para habilidades e competências, nunca teremos uma Angola firme, uma Angola com valores, uma Angola com bons princípios. Outra causa que eu sempre digo que é mesmo uma das causas que devia ser mais apontada, é mesmo o salário mínimo. O salário mínimo dos angolanos é muito baixo. Aí damos aberturas para o suborno. O suborno vai ser sempre uma das principais quedas, porque a educação deve começar na base, nas escolas, nós devemos mobilizar as pessoas. Nós não podemos querer agora começar só pelos peixes grandes. A corrupção começa conosco, nas escolas, a corrupção está presente no nosso dia a dia, a corrupção está presente entre alunos. Então, antes de pensar em pessoas que já estão no poder, antes de pensar em pessoas que já são grandes, nos grandes políticos e governantes, nós devíamos olhar para aquilo que são as nossas bases, para aquilo que é a nossa educação acadêmica, a nossa educação informal. As crianças já não convivem com os velhos, as crianças agora fogem dos quimbos, à nossa identidade cultural, aos nossos princípios. Angola é um dos principais produtores mundiais de petróleo, o segundo maior em África, depois da Nigéria, e membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo desde 2007. Como tal, o setor petrolífero movimenta a sua economia de forma esmagadora, representando cerca de 95% das exportações do país. Criada em 1976, a empresa estatal Sonangol, que significa Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, detém uma licença exclusiva para exploração de petróleo no país. As indústrias extrativas, incluindo os setores de petróleo e mineração, representam 1 em cada 5 casos de suborno transacional, e o comércio de petróleo sozinho responde pela maioria dos orçamentos públicos estaduais em 10 grandes países da África subsaariana de 2011 a 2013. Os esquemas de corrupção que existem no setor extrativo são geralmente sofisticados, envolvendo estruturas corporativas complexas, transações offshore envolvendo empresas de fachada para disfarçar os beneficiários da propriedade, captura política, lobby e manipulação de licitações, entre outras preocupações de corrupção.
Este cenário não é diferente em Angola. Em 1975, Angola alcançou a independência após uma era colonial de subordinação a Portugal. 4 anos depois, em 1979, foi eleito e empossado o ex-presidente José Eduardo dos Santos, representando o Movimento Popular de Libertação de Angola, conhecido popularmente como MPLA. Sua eleição foi imediatamente seguida por quase décadas de guerra civil envolvendo o MPLA, controlado pelo governo, e o partido opositor União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, ao longo de décadas de conflito político combinado com a instabilidade econômica. A corrupção sistemática persistiu em Angola. Os esquemas de corrupção têm sido amplos, incluindo a pequena corrupção generalizada como parte da cultura gasosa, onde subornos são comumente chamados de gasosa. Falta de transparência no financiamento de partidos políticos, desigualdades no sistema judicial, nepotismo, clientelismo e redes de patrocínio. Os esquemas de corrupção têm sido particularmente pronunciadas no setor petrolífero, envolvendo empresas estatais ou controladas pelo Estado. Por exemplo, em 2016, o conglomerado brasileiro Odebrecht admitiu em um acordo judicial com o Departamento da Justiça dos Estados Unidos que entre 2006 e 2013 a empresa fez cerca de 50 milhões em pagamentos corruptos a funcionários do governo em Angola para garantir contratos de obras públicas, gerando benefícios de aproximadamente 261 milhões de dólares. Por exemplo, a Odebrecht pagou aproximadamente 8 milhões em pagamentos corruptos a um funcionário do governo angolano para obter projetos de infraestruturas em Angola, e em outro incidente pagou aproximadamente 1,19 milhões de dólares a um alto funcionário de uma empresa estatal angolana para obter negócios. Olá, inscritos do canal Verdades de África, João Manuel aqui e bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos lhe apresentar uma situação real que tem a ver com o tema em questão e de ressaltar que a corrupção em Angola é um fator que contribui bastante nas dificuldades vividas pelo povo angolano e que também tem, de certa forma, contribuído no atraso do desenvolvimento desse país que é Angola. Tenho aqui 3 convidados comigo, não é, que são jovens angolanos. Eles, na verdade, vão nos explicar de como que o país está, olhando para a situação que está vivendo, que é essa situação prática constante. Tenho aqui Jorge, e para já a primeira pergunta é mesmo para o Jorge. A primeira pergunta é, Jorge, o que tens a dizer com a corrupção em Angola? Sim, primeiramente começando dizendo que não é novidades para todos, né? Já que Angola se encontra em 14º lugar como um dos países mais corruptos, neste caso em SADC. É de dizer que a corrupção em Angola está a um nível muito terrível, em questão do prejuízo em que ele tem trazido tanto na sociedade angolana como para outras sociedades. Venho também a dizer por este meio, dizendo o seguinte, que a corrupção tem prejudicado muita gente, tanto pessoas do nível acadêmico, tanto não do nível acadêmico. E tendo em conta de que os prejuízos têm afetado mais para pessoas do nível baixo, de baixa remuneração. A campanha política do presidente Lourenço e o combate à corrupção sistemática. Em 2017, o ex-presidente José Eduardo dos Santos renunciou após quase 40 anos de ditadura. Seu legado de governo centralizado deixou sua marca histórica no país. Em agosto de 2017, Angola realizou novas eleições gerais e o partido no poder MPLA derrotou mais uma vez o partido da oposição UNITA como candidato do MPLA. O partido escolheu Salves Lourenço, ex-ministro da Defesa entre os anos de 2014 e 2017 e apoiante de longa data do MPLA.
Presidente de Angola por um mandato de 5 anos, tomou posse em setembro de 2017. É o terceiro presidente de Angola desde a sua independência de Portugal na década de 1970. A plataforma de campanha do presidente Lourenço tinha 2 grandes pilares: estruturar a economia de Angola para ser uma das maiores economias de África e combater a corrupção sistemática. Para atingir esses objetivos, prometeu liderar um milagre econômico ao buscar ajuda de organizações internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional e lançou o Plano Estratégico 2018-2022 de prevenção e combate à corrupção. Presidente da República de Angola. No que concerne ao combate contra a corrupção e branqueamento de capitais, estão em curso em todo o país vários processos de crime e cíveis, com alguns já transitados em julgado. O Estado terá sido lesado em pelo menos 24 mil milhões de dólares americanos. Dizer que para mim eu saí decepcionado, esta é a palavra, porque eu pensei que o chefe de Estado viria com coisas mais concretas. Significa apresentar o país político, o país econômico, sanitário, social, mas não só fazer balanço. Sobretudo, era oportunidade para que o presidente pudesse partilhar com Angola, com os deputados e o cidadão a sua visão. Não fez. Em uma entrevista de 2019, o presidente Lourenço definiu a corrupção sistemática como um fenômeno que enraizou em nossa sociedade há décadas e ressaltou que seu governo estava adotando medidas vigorosas para erradicar a corrupção, melhorando as práticas de governança e reformulando a anticorrupção obsoleta e leis anti-lavagem de dinheiro e mecanismo de recuperação de ativos roubados. Além disso, para evitar influências indevidas, o seu governo substituiu mais de 60 funcionários de alto nível em cargos chaves, a maioria dos quais ligado ao ex-presidente por orientação do presidente Lourenço. De que formas é que a corrupção afeta a vida do povo angolano? Anderson. Bom, na verdade, começo por dizer que a corrupção em Angola afeta as camadas mais desfavorecidas da sociedade angolana. Isso é de pessoas com menos possibilidades, então, né, com falta de bens materiais ou então valores para conseguir alguma coisa. Na verdade, existem mais muitos e muitos que estão passando por situações de corrupção devido ao nepotismo. Existem instituições no nosso país em que os governantes são pessoas não qualificadas para fazerem aquele trabalho. Mas por ser um familiar, por ser um tio, por ser um sobrinho, eles vão assumindo cargos que depois vão levando à falência a economia do país. Apesar da agenda anticorrupção do presidente Lourenço, o seu governo tem enfrentado vários desafios na sua implementação. Enquanto muitos angolanos relatam um declínio na corrupção, a maioria classifica o desempenho do governo na luta contra a corrupção como fraco e o país continua a sofrer protestos e marchas contra a corrupção. Há uma visão de que o presidente Lourenço usou seus esforços anticorrupção como uma arma política, como evidenciado pelas ações do atual governo contra os aliados e familiares do ex-presidente. Alguns acreditam que os esforços de fiscalização anticorrupção são um véu mal disfarçado para retaliação política. Dado o potencial percebido da retaliação política, os angolanos renunciam a denunciar casos de corrupção às autoridades. As recentes proteções de denunciantes aprovados pelo governo sob a Lei nº 1 de 22 de janeiro de 2020 visam desafiar e mudar essa percepção. Essas funções estão para servir o povo. E no momento que estamos a passar de crise, pega o dinheiro e leva para o exterior. Enquanto que aqui internamente há angolanos a morrerem por falta de medicamentos nos hospitais, angolanos a morrerem todos os dias por falta de comida.
O caso foi noticiado pelo canal de televisão português, TVI, e envolve a contratação de uma empresa de consultoria de Edeltrudes Costa, que foi também Ministro de Estado e chefe da Casa Civil na presidência de José Eduardo dos Santos. Um dos negócios serviria para modernizar os aeroportos angolanos e terá rendido vários milhões de euros em contratos autorizados pelo chefe de Estado angolano. A notícia originou na TV Zimbo a demissão de Carlos Rosado, um dos mais reputados jornalistas angolanos. O economista e ex-diretor do jornal Expansão recusou continuar no canal depois de lhe ter sido pedido para não abordar o tema no seu programa, como estava previsto. Os organizadores do protesto estão a recolher assinaturas para uma petição pública que será enviada ao Presidente da República. Jorge, sabemos que as leis angolanas foram tornadas mais rígidas, né, desde que o senhor João Lourenço tomou posse como Presidente da República. É verdade. Estamos aqui como políticos, não políticos, dando a nossa visão a respeito da situação. Muitos de nós, quando o nosso presidente João Manuel Gonçalves Lourenço assumiu o cargo como Presidente da República, muitos de nós pensamos, quando deu a proposta para combater a corrupção em Angola, pareceu como se fosse uma sedição, não é? Muitos ficaram confusos a respeito dessa situação. Mas estamos alegres, tem uma reforma bastante no nosso país, é de agradecer, e creio eu que ao longo da caminhada o nosso presidente, se permanecer no mandato, neste caso, se lhe permitir mais anos de mandato, creio que haverá uma mobilização sincera e haverá uma atitude séria a ser tomada a respeito do que nós estamos a falar sobre a corrupção. Olhando para o futuro. A transição da administração dos Santos para a administração Lourenço foi um dos acontecimentos políticos mais significativos em Angola desde a Guerra Civil. Com essa transição vieram muitos desafios, incluindo a turbulência econômica devido à queda nos preços do petróleo e a pandemia do C-19, bem como os recentes escândalos de corrupção envolvendo a família e aliados do ex-presidente. No entanto, a estabilidade política renovada do país e o foco recente no combate à corrupção representam uma história promissora. O país pretende reposicionar-se como uma economia robusta e um país ético no continente africano para atrair investimento estrangeiro. Angola é classificada como economia de rendimento médio-baixo, fortemente dependente das exportações de petróleo, com grande desigualdade na distribuição da riqueza a nível nacional. Uma parte da estratégia de diversificação da receita do atual governo é o programa de desestatização de 2019 a 2022. Esse programa envolve a transferência de ativos de cerca de 200 empresas estatais ou controladas pelo Estado para o setor privado, incluindo vários ativos do grupo econômico da Sunangol e empresas do setor de agronegócios, finanças, transporte e telecomunicações. Sim. Angola é capaz de acabar com a corrupção. Neste caso, se a justiça for para todo mundo. O que se acredita é que Angola é um país corrupto. Pelo que percebemos através dos comentários. E como é uma realidade, nós vivemos em Angola, então sentimos os efeitos da corrupção. Este é tudo o que temos, não é? Diretamente de Angola.